A paz esteja com todos, meus queridos. Eu gravei 2 vídeos para vocês, eu dividi para não ficar algo muito extenso, tá? O primeiro vídeo eu fiz sobre as 3 ferramentas que você precisa saber usar para sair de uma batalha espiritual, tá? Então assim, assista ele. No final dele eu orei por vocês e creio que Deus vai agir na vida daquele que crê. Agora, esse vídeo que eu tô gravando agora é uma sequência, tá? Esse aqui a gente vai falar de 6 sinais que indica que você está numa batalha espiritual. 6 sinais, sabe? Assim, eu coloquei 6 na direção de Deus aqui, mas assim, tem muito mais, viu, irmãos? É porque, assim, eu posso fazer aos poucos pra vocês, pra não ficar algo tão extenso, tá bom? São 6 sinais. Hoje nós vamos falar de 6 sinais na qual indica que você está enfrentando uma batalha espiritual. Nós estamos falando à luz da palavra de Deus. Eu vou ler um versículo da palavra e eu creio que Deus vai abrir sua visão. Você vai começar a enxergar diferente essa luta que você está enfrentando e vai saber lidar melhor, sabe? Nessa situação, nesse contexto na qual você está vivendo, tá bom? Então, o primeiro sinal que assim indica e que normalmente a gente pensa que talvez é uma doença, enfim, mas ele é real quando estamos passando por uma batalha espiritual. Lembra que no vídeo anterior eu falei que somos regidos por um mundo espiritual? Então, o primeiro sinal: desânimo e tristeza sem causa aparente. Você não está aparentemente passando por nenhum tipo de problema que justifique essa tristeza, esse desânimo repentino. Nem tudo é depressão, nem tudo. Jamais vamos ignorar, mas nem tudo é depressão. Eu falo por vivência com Deus, que buscando a Deus, me vi numa batalha espiritual, amanheci bem, sabe? Aconteceu situações assim já na minha vida, de eu amanhecer bem no decorrer do dia, dependendo do que Deus me ordena fazer. Eu comecei a me sentir cansada, me sentir um desânimo repentino. Ali eu percebi que eu estava sendo atacada no mundo espiritual. Por quê? Porque o inimigo não quer que você faça aquilo que Deus está mandando você fazer, sabe? Então, é muito sério, é muito sério. Tem que ter muito discernimento, análise. Olha, uma coisa que eu sempre oriento as pessoas que me pedem ajuda: nós não podemos humanizar, guarda isso, guarda essa chave para você. Nós não podemos humanizar o que é espiritual e nem espiritualizar o que é humano. O que Deus está falando com tudo isso? Deus está chamando a gente para o equilíbrio. Nós não podemos humanizar o que é espiritual, porque o que é espiritual, foi comprovado que é espiritual, não é humano. É ataques, dependendo da situação. Ataques do mundo espiritual. E não podemos espiritualizar o que é humano. Poxa, se você está enfrentando uma doença, uma patologia, você tem que buscar ajuda. Lógico, você pode recorrer aos dois, nada impede. Nada impede. Como também eu já vi pessoas recebendo milagres sem nem ter ido na medicina. Acontece, irmãos. Acontece. Porque Deus é autor da vida. Ele faz das nossas vidas aquilo que Ele quiser. Ele é poderoso, Ele é soberano, eterno. Ele é maravilhoso. Então, se Ele decidir curar você só vai no médico só para atestar a sua cura. Ele pode fazer, Deus pode fazer. Mas ninguém está ignorando a medicina, até porque a medicina foi Deus quem permitiu esse crescimento, foi Deus quem criou tudo que há nessa terra. Foi permissão, vontade do Senhor de ser criado.
os médicos com sua inteligência absurda, coisa tremenda, tecnologia cada vez mais avançada. Tudo é Deus, irmão. Respeito quem pensa diferente. Você não vai me ver ficar brigando com alguém porque pensa diferente de mim. Mas eu não vou negar a minha fé. Não vou. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E nunca vou orientar você a não buscar ajuda médica também. Jamais. Jamais. Quando Deus não quer curar instantaneamente, Ele usa a medicina. Pode ter certeza disso. Então, se tratando de batalha espiritual, esse foi o meu primeiro indicador que eu coloquei aqui na direção de Deus. Mas tem mais, viu, irmão? Muito mais que 6 sinais, 6 indicadores, 6 sinais. O segundo, que é... Esse eu falo que ele é... Se não for o top 10, é o top 9 das classificações. Pela vivência que a gente tem de batalha espiritual e já por ter orado por muitas pessoas. E ali a gente vê o mal indo embora, a pessoa sendo liberta, se fortalecendo. Eu falo pra você, o segundo sinal, o segundo indicador é pesadelos constantes. Não é aquele pesadelo que você comeu uma feijoada antes de dormir, não, tá? É pesadelo mesmo, sabe? Você fez tudo certo, sabe? Seguiu, fez a sua parte humana. Aí entra o que eu falei. Fez a sua parte humana. Não jantou tarde, sabe? Não comeu desregradamente. Você fez sua parte humana. E mesmo assim você teve e está tendo sequencial. E às vezes, eu não coloquei aqui na minha lista, que a gente sempre escreve, né? Para não esquecer de detalhes. O famoso esboço, né? Que muitas das vezes os pesadelos constantes é sequencial. Ah, um exemplo, um cachorro te atacou de grande porte, e aí no segundo pesadelo, você lutando para não ser mordido, e aí vai, sonhos sequenciais, tudo relacionado à luta, ter que brigar ali para não ser atingido. Tô dando exemplo, tá, irmãos? Tem muitos, inúmeros. Então, assim, pesadelos constantes. Eu falo que é o top 9 de batalha espiritual. Significa que o mundo espiritual que tá à sua volta tá trabalhando para tentar te destruir, sabe? Que tá ao seu derredor, porque se você estiver em Cristo, vai estar ao seu derredor. Só que Deus permite a gente passar por certas situações, até porque a gente precisa crescer espiritualmente. Terceiro sinal: acordar entre 3 e 5 da manhã. Vários servos do Senhor já postou sobre isso, sabe? E assim, eu falo que esse é o top 10 mesmo. Você tá dormindo gostoso e de repente você não foi acordado ali por Deus só pra orar simplesmente, mas você acorda sentindo aquele peso, parece que tem uma multidão no seu quarto. Acorda ali, sabe? Sentindo uma opressão terrível. O ambiente parece que ficou carregado, pesado. Acordar entre esses horários no mundo espiritual tem um peso muito grande, irmãos. Sabe? Das duas, uma, ou é Deus te acordando pra adorar mesmo, que acontece, mas na maioria das vezes é Deus te acordando porque tem algo te atacando, porque você tem que descansar, mas o nosso Deus, ele não dorme. Ele nos guarda 24 horas do nosso tempo. Então ele te acorda porque ele fala assim: opa, tem que acordar meu servo para ele fazer o que tem que ser feito, que é orar, buscar, repreender o mal. Então esse eu falo que é o top 10 mesmo. Se isso tem acontecido com muita frequência, você precisa se atentar, pedir discernimento do Espírito Santo de Deus na oração. Por que está acontecendo? Perguntar para Deus te orientar. E Deus, ele fala, viu? Ele usa a palavra, ele usa o pregador, ele usa o profeta. Deus, ele fala. Ele tem muitas maneiras de nos mostrar as coisas. Quarto sinal, que inclusive está até atrelado com esse, porque às vezes você acorda e está se sentindo até olhado. Mas o quarto sinal, se sentir olhado, ou alguém chama você vai lá atender, não é ninguém, mas você ouviu nitidamente seu nome. Sabe? É pesado.
os irmãos aí que já foram libertos, né? Das obras negras, né? Magia negra, obras pesadas mesmo, sabe o que eu tô falando. Conhece isso mais a fundo, né? Porque teve a experiência dos dois lados, né? O cristão, muitas das vezes que não vivenciou isso, talvez pode achar que é surreal, sabe? Mas nós temos base bíblica para dizer que o mundo espiritual é real. Não precisa necessariamente você ter vindo de lá, servido a deuses pagãos, feito grandes rituais aí, na visão das pessoas que servem, né? As religiões de matrizes africana, na qual eu respeito cada um com a sua religião. Mas aqui, esse vídeo é direcionado para aquele que verdadeiramente quer entender um pouco mais sobre a ação maligna e como se defender à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia. Não existe outro livro para te orientar melhor do que a Bíblia. Então, assim, se sentir olhado ou alguém chamando você, você vai, não é ninguém. E aí quando você volta, você sente uma coisa ruim. Pode ter certeza que você tem que dobrar seu joelho e orar com fé mesmo, sabe? Não é uma oraçãozinha ali, Senhor, livra-me do mal, amém. Não, é orar mesmo, irmão, com determinação. Sabe por quê? Vou te falar algo. O diabo, ele sabe, seus demônios. O inimigo de nossas almas sabe. Só de olhar pra você, ele sabe se você tem fé ou não pra tirar ele dali, daquela situação. Ou até mesmo da sua vida, da atuação que ele possa estar causando. Não que ele vai estar dentro de você, mas atuando ali para te prejudicar. O inimigo, ele sabe. E ele sabe quando a gente ora com fé ou quando a gente ora só na religiosidade. Porque eu tenho que orar, porque mandaram eu orar. Sabe? Essa oração, infelizmente, irmãos, não vai surtir efeito para essa situação. Você tem que orar sabendo, crendo, sabendo para onde vai. Sabendo para quem você tá orando, sabe? Com determinação, com propósito, oração com propósito. Observa-se que para cada sinal aqui, indicador, eu tô te orientando o que você tem que fazer. Quinto sinal, acabou de receber uma vitória, acabou de receber uma conquista, uma bênção, acabou de receber. Sabe, você tá ainda alegre pela conquista, poxa, foram anos talvez esperando por esse milagre, talvez uma causa na justiça que saiu que você já não tinha mais nem esperança. Tô dando exemplo, tá, irmãos? Uma conquista da sua casa própria, poxa, a gente sabe que é tão difícil uma aprovação, sabe? Pra você conseguir comprar, não é tão simples assim, quando a pessoa... E é uma conquista, ainda que você vai pagar umas prestações aí, mas é uma conquista, nem todo mundo consegue, sabe? Trocar o carro, comprar o carro dos seus sonhos, sabe? Tô dando exemplo, uma viagem que você esperava tanto para fazer e Deus providenciou para você. Então você acabou de receber uma vitória, uma conquista, uma bênção. Aí o que acontece? Na sequência, bate aquele desânimo, aquele peso, aquela vontade, começa até a vir pensamentos do tipo, será que foi de Deus mesmo essa bênção? Começa a vir até pensamentos de dúvida. E você fica, porque o inimigo quer colocar confusão na sua mente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus te dá uma resposta, ou é sim, ou é não, ou vai esperar. Não tá desse jeito na Bíblia, mas é assim que funciona. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo, mais ou menos. Essa benção é mais ou menos para você. Não existe isso com Deus. Ou é sim, é sua, toma posse. Ou é não, não é para você isso. Ou espera, não é ainda o momento. É assim que funciona. Deus, ele é claro, ele é objetivo para te responder. Sexto sinal. Aí a mulherada vai brincar assim, poxa, é minha TPM. Sexto sinal. Irritabilidade constante.
E isso eu falo que eu já atendi casais na qual o homem estava mais estressado que a mulher. Então isso aí não é TPM. Eu brinco aqui em casa, é TP homem. Tô brincando, meus queridos. Irritabilidade constante. Você é uma pessoa que se cuida, tá? Lembra que eu falei no início? Não podemos humanizar o que é espiritual e nem espiritualizar o que é humano. Poxa, poxa vida, eu tô sem comer há horas. Poxa, a glicose lá embaixo. Vai dar um mau humor danado, irmãos. Uma inanição aí, sabe? Um jejum prolongado. Poxa, acontece, sabe? Ou você se alimenta mal, não consegue fazer as refeições corretamente, um espaço muito grande, muito extenso. Tô dando exemplo, tá, irmãos? Exemplo. Sabe? Come errado, sabe? Não come uma refeição sadia, né? Proteica, sabe? Algo assim com fibra, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas assim, é muito importante se alimentar bem, né? Se alimentar corretamente, né? Então ali você tá irritado, acorda num mau humor, e não é só 1, 2, 3 vezes, vamos lá, na semana. Tô dando exemplo, tá? Você passa quase o mês inteiro nervoso, bravo, irritado por tudo, intolerante, e tipo, 10 dias na paz, o resto, isso não é normal, né? Não é normal. Não é normal. Se você não tem uma doença confirmada aí pelo médico, sabe? De verdade, você tá numa batalha espiritual, sim. Não podemos ignorar as coisas espirituais. É por isso que tem muito cristão perecendo. É por isso que tem muito cristão, cansei de ouvir isso. Ah, Deus me guarda, amém. Mas a Bíblia fala também, vigiai e orai. As pessoas, elas erram por não conhecer as escrituras. Se acham intocáveis. Ah, isso não acontece comigo, eu sou de Deus. Deus me guarda, Salmo 91. Amém, irmãos? Temos que tomar posse, sim. Mas precisamos, para que todas as promessas de Deus façam parte da nossa vida, a gente precisa vigiar. Como é que Deus vai nos guardar se eu me coloco em risco? Aí eu tô tentando a Deus, irmãos. Você tá entendendo como a gente tem que pedir muita sabedoria para interpretar as escrituras? Sabe? Como muitos aí acreditam que maldição hereditária não existe. Ah, porque eu aceitei Jesus. Amém. É o primeiro passo mesmo para você alcançar a libertação. É aceitar Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Mas eu quero que você explica para mim, então, mesmo depois, porque eu atendo pessoas assim. Eu tenho vivido isso, de cuidar de pessoas. Explica para mim, então, essa pessoa que já aceitou Jesus, batizado no Espírito Santo, e tá tendo os mesmos sintomas que a avó, que a bisavó tinha. Ah, não existe maldição hereditária? Oxe, ela aceitou Jesus. E aí? E aí que você precisa renunciar, pedir perdão a Deus pelos pecados até geracionais ali da sua geração. Aí é outro vídeo que eu tenho que gravar explicando isso daí. Mas tem muita coisa para ser feita. Aceitar Jesus é o primeiro. Ali você já rompeu muitas maldições. Mas tem casta de demônio que está muitas vezes por gerações em famílias. Que o mal, meu irmão, o inimigo, ele é cascudo. Ele enfrentou Jesus no deserto, irmão, filho de Deus, jejuando 40 dias. Ele teve a audácia de ir lá tentar. Aí você acha que só porque você aceitou Jesus, acabou. Você precisa quebrar as maldições, sim. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu quero dizer para você que você não é intocável. Não é intocável.
E que aceitar Jesus é só o início, que já é o fator principal. E no resto, o Espírito Santo que entrou na sua vida vai te conduzindo à luz da palavra de Deus para você se libertar por completo. Porque aí entra o conhecimento da verdade, que é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, vos libertará. Então, voltando para o 6º indicador, irritabilidade constante. É uma batalha espiritual que você possa estar enfrentando. E aí, para não ficar nas minhas palavras essas explicações, olha como é importante a Bíblia. Efésios 6, eu tô aqui olhando para baixo que eu tô lendo aqui, irmãos. Efésios 6, no 10 diz assim, ó: no demais, irmãos meus, Paulo falando aqui, ó: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia está orientando você a se fortalecer. A armadura de Deus, o título é a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, a Bíblia diz que ele atua, ele é astuto, ele não desiste fácil, ele não quer perder terreno na sua vida, tá? Eu não vou ler toda a passagem, mas eu tô dizendo pra você que o mundo espiritual é real, a Bíblia diz isso. Ela tá orientando você a buscar Deus, a se fortalecer em Deus, na oração, no jejum, na vigilância, porque não é orai e vigiai, é vigiai e orai, porque primeiro eu vigio para depois eu orar sabendo que eu tenho que orar. Amém, meus queridos? Ficou grande já o vídeo, eu vou finalizar. Eu vou só orar, selando essas instruções na sua vida, e que você tome posse e veja o outro vídeo que eu gravei sobre as três ferramentas importantes para você vencer uma batalha espiritual. Eu já gravei ele, tá bom? Aí você veja, eu tô dividindo os vídeos para não ficar muito grande. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que vai ver esse vídeo, não importa a hora, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa, agora tá sendo gravado de tarde, mas não importa a hora, o importante é que o Senhor dos tempos, Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, vai agir nessas vidas, vai operar milagre, se elas crerem, não duvidar, enxergar que o mal existe, que precisa orar, que precisa determinar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, elas vão ser mais do que vencedoras. Vai desde agora, Senhor, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, os grilhões que oprimem essas vidas, que está causando doenças, insônia, meu Deus, essas irritabilidades, meu Pai, esse sentimento de desânimo, de fracasso, cai por terra em nome de Jesus Cristo agora. Eu declaro a bênção, a vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo sobre cada vida que vai ver esse vídeo, confiando que não sou eu que opera milagre, mas que Jesus Cristo ainda vive, porque Hebreus diz claramente, Hebreus 13:8, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente, e ele vai entrar em cada lar através desse vídeo agora, operando milagre, operando a paz, operando agora, e eu sinto a presença de Deus agora orando nessa tarde, crendo que o milagre vai acontecer em nome de Jesus na vida daquele que crê, em nome de Jesus Cristo. E vocês vão escrever para mim contando o testemunho de bênção e de milagre, de livramento, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Finalizo esse vídeo na paz do nosso Deus, Shalom, e que Deus te abençoe poderosamente, querido, querida, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus.